Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana que está se iniciando. Estamos aqui hoje para mais um acolhimento com Jesus, esse trabalho lindo que o GRESC nos proporciona, para que nós possamos fazer a nossa reflexão, para que nós possamos pensar um pouquinho sobre tudo o que está acontecendo na nossa vida. E para nos auxiliar nesse trabalho, nós temos o estudo sequencial da obra Fonte Viva, que é este livro aqui, para quem não conhece, Fonte Viva, Psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel, ok? E hoje nós vamos estudar o capítulo 42, que tem como título Por um Pouco. E antes de nós começarmos, vamos fazer nossa prece inicial. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui para mais um encontro, para mais um estudo. Que Jesus, que os bons amigos espirituais possam nos intuir para que nós possamos captar a mensagem que será trazida hoje e para esse que vos fala, que eu possa ser intuído, para que eu possa colocar as palavras mais apropriadas, as ideias mais certas, de acordo com o que foi proposto pelo texto. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Gente, para quem já acompanha o acolhimento com Jesus, ok. Mas para quem está chegando agora pela primeira vez, para quem está começando a assistir, nós estamos lendo, de forma sequencial, o capítulo do livro Fonte Viva. E a gente faz a leitura em conjunto, com o que é colocado aqui, damos uma pausa, fazemos um comentário, continuamos, e depois eu peço para que todos que puderem, que possam pegar o Fonte Viva em casa e reler o que foi apresentado, ficar lendo, ficar meditando um pouco sobre isso, para quem puder, tá? É assim que funciona aqui o nosso trabalho. O título tem uma citação de Paulo que diz o seguinte, olha só: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E aí Emmanuel, está Paulo, quem falou isso foi Paulo, está em Hebreus, capítulo 11, versículo 25. E Emmanuel, ele faz uma reflexão a respeito dessa citação, que eu prefiro passar, não ficar preso na citação em si, mas eu prefiro já passar para o comentário de Emmanuel, para a análise de Emmanuel. Nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do espírito encarnado na terra. Observem só do que Emmanuel está colocando aqui. A passagem de Paulo refere-se à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó. Então, já que o título é Por um Pouco, faz uma reflexão sobre a nossa vida. Todos nós estamos aqui para evoluir. Todos nós somos espíritos ainda o quê? Imperfeitos. Precisamos evoluir do ponto de vista moral, precisamos evoluir do ponto de vista intelectual. Mas nós precisamos abster de determinados acontecimentos na nossa vida para que tudo possa fluir da melhor maneira possível. O que eu quero dizer com isso?
nós recebemos, né, as ofensas, os desaforos, recebemos palavras que não são, que não foram bem colocadas, digamos assim, naquele momento. E às vezes a gente fica remoendo aquilo, remoendo, e o tempo passa, a mágoa fica, o sofrimento fica, a dor fica. E isso Emmanuel está colocando aqui, por um pouco. Ele continua, vamos só continuar um pouquinho, depois eu volto nesse gancho que eu acabei de falar. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usuário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Se o homem... Aí vem ele. Se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta. Então ele faz isso com uma lamentação. O título, o parágrafo começa com uma interjeição. Se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra. Então, é como se Emmanuel falasse o seguinte: você está perdendo muito tempo da sua vida com questões que não vale a pena. Você perde muito tempo em ferir o outro. Para quê? Perde muito tempo em reclamar. Para que reclamar? Nós somos muito reclamões. Precisamos parar de ser reclamões. A gente perde muito tempo em observar a vida do outro e esquece de observar a nossa própria vida, a nossa própria conduta, o nosso modo de ser, para que a gente possa se melhorar. A gente fica muito olhando o quê? O externo, e dá pouco valor ao interno. E Emmanuel fala, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne com que se movimenta. Percebe? Ele continua. Certamente, semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade. Quer dizer, se nós tivéssemos, a percepção desse novo conceito da bendita oportunidade diante da eternidade, tendo-se, ou seja, a certeza absoluta de que nós somos espíritos, que em determinado momento nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, mas que nós somos espíritos eternos. Somos espíritos eternos no sentido de que um dia nós vamos desencarnar, vamos retornar à pátria espiritual, vamos melhorar, vamos fazer cursos, vamos aprender, vamos trabalhar, até que um dia nós possamos retornar novamente na matéria para novas experiências, para novas oportunidades de evolução e depois novamente desencarnar, novamente reencarnar e por aí vai até nós atingirmos a perfeição. Ora num corpo masculino, ora num corpo feminino, ora num país rico, ora num país pobre. Ora como rico propriamente dito, ora como pobre propriamente dito. E assim nós vamos adquirindo experiências. E às vezes a gente fica preso a certas coisas, né? A gente fica muito preso a essas coisas pequenas.
que Emmanuel fala, não deveríamos ficar presos, porque a nossa vida em si, a vida terrena, a nossa vida atual, nossa experiência atual, é muito rápida. Quantos anos vive um homem hoje em média? 70 anos? 70 e poucos anos? Em média. Uns vão um pouquinho mais, né? 80, 90, às vezes até um pouco menos, 60 e pouco, 50. Mas enfim, mas na média talvez seja em torno de 70 anos de idade. 70 anos é muito pouco. 70 anos é muito pouco. Então esse é o chamamento de Emmanuel, para que nós não possamos mais perder tempo com essas coisas. Certamente, semelhante percepção diante da eternidade, dar-lhe-ei o novo conceito da bendita oportunidade preciosa e rápida que lhe foi concedida no mundo. Tudo, aí continua, né? Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, por um pouco de tempo. Melindres, o orgulho, a inveja, a vaidade, esses vícios morais que tanto nos perseguem. Isso tudo nos aflige. E a gente perde muito tempo nas questões que estão relacionadas ao orgulho, à inveja, à vaidade e tantos outros vícios morais que existem por aí. E a gente fica perdendo tempo com pessoas e com situações, com circunstâncias relacionadas a esses vícios. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. Olha o perigo aí. Acho que essa é a mensagem da página. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. E às vezes não é nessa encarnação que a gente vai resolver. É na outra encarnação. E olhe lá. A gente acaba adquirindo o quê? Um débito. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz, com ressurreição eterna. Não é verdade? Jesus não colocou dessa forma? Ele não falou em nenhum momento que tudo seria um mar de rosas. Ele falou que desafios viriam e que ele e os bons amigos espirituais estariam no nosso lado para que nós possamos superar esses desafios. Essa foi a mensagem do Cristo. Foi não, né? É a mensagem do Cristo. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre nas portas de Damasco, da maneira a legar-nos teu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Esse recado é para a gente. Todos nós estamos aqui por um pouco de tempo. A nossa encarnação é uma encarnação breve. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento.
É, eu acho que essa página é um puxão de orelha para todos nós. É um puxão de orelha que traz uma reflexão para cada um. O que nós estamos fazendo dessa bendita oportunidade que nos foi concedida, que é a atual encarnação? O que nós estamos fazendo com ela? Estamos aproveitando? Estamos desperdiçando? É uma pergunta, né? É uma pergunta que eu tenho que me fazer, devo me fazer, e que você também deve se fazer, para que isso possa ser ajustado ainda. Lembrando que esse por um pouco é tudo. Essa encarnação tem um curto espaço de tempo. Nós não sabemos quando nós vamos desencarnar. Nós não viemos com uma marcação lá no perispírito dizendo o seguinte: você vai reencarnar no ano de 2057. Não está escrito isso. Está escrito que você está encarnado. Agora, quando? Ninguém sabe. Pode ser breve, pode ser daqui a 2 minutos, daqui a 1 hora. Espero que não. Mas pode demorar. Mas um demorar que não vai ser um demorar muito longe. Vai ser daqui a pouco. Então, que nós possamos pensar das oportunidades que Deus nos dá para que a gente possa se melhorar, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, pessoas mais caridosas, mais simpáticas, uns com os outros. Não levar nada muito a ferro e fogo, não ficar muito preocupado com certas coisas, não vale a pena. Porque lembra sempre do texto, dessa mensagem, do título desse capítulo. Por um pouco. Que possamos pensar sobre isso, meditar um pouco sobre tudo que foi dito hoje aqui. Releiam essa página importantíssima, releiam capítulo 42 do Fonte Viva. E nós vamos nos encontrar com certeza semana que vem. Fiquem com Deus, que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações.